sobre o filme O Pianista, aqui no Cine Debate. Nós estávamos falando sobre alguns canais de percepção, a gente comentou sobre o visual, que esse filme realmente ele é muito visual. E eu fiz uma pesquisa e depois da pesquisa que eu pude perceber, eu acho que talvez o meu canal visual deveria estar um pouco mais alto. Tem uma paleta cromática no filme de apenas tons frios. E isso ajuda a gente a perceber, não só porque deve remeter ao inverno, ao frio da época, mas a tristeza, a dor, né? Então, essa paleta de cores que o diretor, o produtor, toda a equipe técnica focou em colocar no filme, visualmente falando, faz a gente também se transportar para aquele local. Então, eu acho que é por isso que o cinema ele é tão maravilhoso, né? É mais um elemento para ajudar a contar a história. Você pega, por exemplo, o filme recente La La Land, em que todas as cores eram muito vibrantes, coloridas. E é uma história alegre, tem um final aí diferente da história, mas as cores também ajudam a contar muito a história. O próprio pianista, quando ele acha conhecido, o casal que é conhecido daquela música, musicista, Sim. O ator, tá ensolarado aquela parte, a única parte ensolarada do filme, que tá em liberdade. Numa feira, né? Na feira, verdade. então aquilo te dá Uma sensação calorosa, uma sensação de conforto, que né? a gente não percebe, né? Mas a gente sente um alívio por aquelas coisas, aquele movimento. Tu vê que até o som ali é de passos mais leves, enquanto no gueto é o sapato mais duro. Bem batido. Tudo isso para remeter a sentimentos bons, né? Ensolarado. E na transformação dele da trama, né, conforme ele vai perdendo tudo isso, vai escurecendo, né? É interessante isso, né, Sérgio? Eu acho que a caracterização assim que o diretor trouxe, acredito eu, que mesmo em uma situação tão tenebrosa que eles estavam, né, em uma situação onde eles estavam sofrendo uma mazela muito grande, eles lutaram para não perder a humanidade, que foi citado anteriormente, porque até lá no meio de toda aquela situação eles tentavam vender livro, tentaram ser próximos da humanidade, né, não ficar loucos como alguém falou, tanto que até o próprio irmão do protagonista leu um trecho do livro de Shakespeare, que é O Mercado de Veneza, que eu acho bem interessante, né? Os judeus não têm olhos, os judeus não têm mãos, órgãos, dimensões, sentido, inclinações e paixões? Não ingerem os mesmos alimentos, não se ferem com as armas, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos? Se nos espetardes, não sangramos? Se nos fizerdes cócegas, não rimos? Então, assim, o diretor, ele pegou toda uma questão histórica, né, até questões literárias, para poder fazer essa composição da história em si, né, de trazer essa humanidade para os personagens, né, de trazer toda essa vivência. E eu gostei muito dessa composição que ele teve, de todo esse... eu acho o roteiro incrível. Não sei se foi indicado venceu ou foi indicado ao Oscar de melhor roteiro, mas eu achei... Ganhou o melhor roteiro adaptado. Ganhou o melhor roteiro adaptado, então muito merecido, porque a gente... É um filme que no final das contas tu aprende bastante até, né? A gente já falou sobre Sociedade dos Poetas Mortos, né, que é um filme que tu aprende bastante sobre história, e é um filme que a gente aprende bastante sobre histórias, e esses filmes são muito importantes pra gente, né? Então Sim. eu gosto bastante. E o desafio de adaptar um roteiro, né? Porque essa história ela existiu, ela foi escrita, e como trazer o visual, né? Porque a gente imagina coisa quando a gente lê um livro, mas... e eu ainda acho que foi leve, eu ainda acho que ainda foi até leve. A gente não tem uma percepção de realmente como foi, né, o campo de concentração, de realmente como foi. A gente tem indícios, temos documentários, tem vários relatos, mas só quem esteve lá realmente para saber. Eu ainda acho que eu acho que deve ter sido leve. Por mais pesado que é o filme e são os filmes do Holocausto, eu ainda acho que foi bem leve, né, Lúlia? O que você acha? Apesar de mostrar o sadismo dos soldados nazistas, né, que eles não tinham empatia nenhuma, é 0 vezes 0. Eles escolhiam, assim, eu já pensei na sorte que ele teve, né, porque eles enfileiravam, assim, simplesmente, sei lá, escolhiam você. O fator sorte para né? ser decisivo. Deita aí, e aí os que ficavam em pé aqui, que ele ficou várias vezes, né? Ele escapou, então, ele teve sorte de não ter sido escolhido ali.
inclusive um amigo dele, que era bem companheiro dele, do lado dele, o cara, você. E ele viu o amigo deitar. Quando deita, né? E a aflição que acaba a bala. Ah, sim, meu Deus do céu. Gente, cara, o que eu ia fazer? Aquela cena, tem uma cena que ele tá na construção, né, construindo lá, e aí ele acaba deixando os tijolos caírem, então chama ele, desce aqui, vem aqui, e eu, gente, é agora que ele vai morrer. Eu tinha certeza que ia matar ele naquele momento, mas chicote, que é uma coisa já triste, né, acabam chicoteando ele, assim, mas, tipo assim, isso às vezes por pura diversão. Teve uma cena que os soldados estavam chicoteando as pessoas porque o ano novo estava chegando. Eles estavam bêbados, né? Estavam bêbados, pra comemorar um ano Era novo. diversão. Vocês não pensam, por exemplo, assim, no lado humano desses personagens? Tipo assim, se não fizer isso com essa pessoa, será que a minha vida não tá em risco? Tipo assim, vamos pensar não só como eles sendo maus, mas como seres humanos aí, fora tirando o sadismo, qualquer outra coisa ruim que eles tenham. Mas pensar no modo humano, tipo, cara, se eu não fizer isso, vai vir outro soldado. Eu sei onde aconteceu isso. E a massa, né? A influência das massas, né? Como que... Sabe onde aconteceu isso? Quando ele reconhece no meio dos soldados nazistas, vê se vocês lembram, um soldado, um judeu, sendo um soldado deles. Era a polícia judia, né? Que chamava. E batendo nos judeus e pegando pra até torturar. Ele convida ele para ser policial judeu, né? Isso, antes de tudo acontecer, de todo né, a coisa toda explodir, vai um amigo dele judeu na casa e pergunta se ele e o irmão dele, né, que ele tem um irmão que eles não se dão bem, inclusive, se eles não querem fazer parte da guarda, né, para ajudar os nazistas, né, para ficar do lado dos nazistas, que eles teriam proteção e a família dele também teria também. Eles abdicaram da oportunidade, né, e aí foi que... Foi uma mazela. Mas, né, numa das passagens, ele vê o judeu assim, daí ele, sabe, ele... Como, né? Sabe, ele fica muito irritado quando ele Muito vê pistola. e até fala, como que você, né, aceitou fazer isso? Com o teu próprio povo. E tá lá o judeu, ó, flap em cima dos... Você estava falando sobre esse lance do militar e da farda. Tem uma parte no filme que, quando ele é ajudado pelo soldado alemão, e aí ele estava contando no filme que o soldado vai e cede o paletó para ele se aquecer. E aí nesse momento você fala, nossa, que bom, né? Que existe humanidade, o próprio soldado alemão, né, teve empatia por ele. E aí quando a guerra está próxima de terminar, ele sai todo feliz, só que ele sai de busca com outros sobreviventes, só que ele tá com o paletó, né, do nazismo. E aí quase que leva um tiro, quase que ele morre no final do filme, quando você acha que ele vai se safar, né? E aí você fala, puxa, só faltava agora, né, finalzinho. No finalzinho É meio que dá um lado diferente pra uma figura má, tá ligado? Sim. Um soldado alemão, mas ele tem um lado humano, que respeita o próximo, que entende, tem empatia. Sim, se for analisar, todas as pessoas têm um lado humano, inclusive. Todas as pessoas do mundo, né? No começo, antes dos nazistas começarem a matar por gás, era por tiro mesmo. Só que muitos soldados nazistas não aceitavam, porque era muito... Psicologicamente era muito duro, muitos não tinha estômago para fazer isso. Sim. E, então uma das ideias nazistas era a câmara de gás, que matava mais rápido. Mais rápido e economizava munição, né? Também nesse sentido. Então ainda tinha alguma humanidade em alguns soldados, não eram todos. Tem várias histórias até de soldados que ajudaram os judeus, E a relação de poder também é muito contada no filme. Quanto mais poder você dá pra pessoa, eles sentem no direito de poder fazer o que quiser. Chicotear uma pessoa, inclusive. Você só conhece o homem quando essa pessoa tem poder, né? Aí você vê realmente até onde pode chegar, né? No que a pessoa se transforma. No que a pessoa se transforma. E isso é a prova viva do Hitler, né? E como é que os alemães, eles confiaram nele, parece, né? E como que ele conseguiu, com um discurso de ódio, fazer com que essa mancha, né, terrível e corrosiva até hoje ainda faça parte da sociedade, né? E ele não tocou em nenhuma arma. Pra fazer um comparativo, que a gente já citou a família Manson aqui, Charles Manson não pegou nenhuma arma pra matar as pessoas.
Ele convenceu outras pessoas a fazerem o que ele queria. O Hitler fez a mesma coisa. Ele convenceu outras pessoas com uma ideia aparentemente boa para a Alemanha, convenceu outras pessoas a fazerem tanta maldade. Então, fica aí a comparação dos dois. Manipulação, né? E o que isso nos traz hoje, né? Por que a gente assiste esse filme hoje e a gente se identifica no filme, né? A gente também tem na nossa sociedade, né? A manipulação, o poder, A gente pode não colocar as mãos, né? A gente pode ver até mesmo na nossa atual conjuntura da nossa sociedade brasileira, né? O governo que está aí, né? A gente não cita nomes, porque senão eles aparecem. Mas essa polarização, né? Mas... Polarização? É. Ah, sim. Acho que só voltando ao sadismo ali, aquela parte em que os judeus têm que esperar os alemães atravessarem uma rua, e tu vê que uns soldadinhos rasos, né? Parece que eles não têm símbolo nenhum, começam a humilhar os judeus, mandar eles dançarem. Ele mostra bem esse negócio Do poder. Do poder. Do poder fazer o que você quiser. Completamente rendidos, né? Eles estão completamente rendidos a quem tem a arma, aos agressores, né? Que coisa, né? É maldade humana pura, né? E a gente acha assim, que tipo, acabou a Segunda Guerra Mundial, o planeta tá respirando, né? Não tem nada. No próximo ano já tem uma guerra, em 10 anos uma grande que foi da Coreia, né? Então... Mas não precisa ver essas guerras, né? Há muitas guerras em muitos países, muitas cidades, muitos... A guerra, ela não se estende só à grandiosidade, né? É nos nichos, né? A que ela vai sendo remetida. É as sequelas pós-guerra também, né? Pensa como deve ter sido o povo judeu para confiar nas pessoas novamente, né? Acho que foi um tempo aí, né? Tipo, cara, será que eu posso confiar nessa pessoa? Porque as informações eram esparsas, não eram confiáveis, podia confiar em qualquer pessoa. Sim, até a própria sociedade alemã como um todo, né? Eles votaram nessa pessoa, eles elegeram essa pessoa para ficar no poder. Você Né? Então, líder, né? eles de uma certa forma confiaram nela, né? E hoje em dia eles relembram a história para não acontecer de novo, sabe? Até que agora a política é bem restrita, né? A política na Alemanha, porque agora as pessoas votam de uma forma incrivelmente consciente para realmente não repetir os erros do passado, né? Ainda existe resquícios do nazismo atualmente. Tem pessoas que acham os ideais do nazismo atraentes. E é por isso que eu acho muito bom quando um filme nos conduz a também as reflexões, não é? Por isso que eu acho que ele mereceu o Oscar de melhor direção, porque foi uma produção maravilhosa, melhor roteiro e melhor ator coadjuvante, porque foram os dois principais. O principal, o que se destacou no filme foram essas características, então assim, foi mais do que merecido, porque é um filme extraordinário. Se vocês fossem dar um ponto, quanto vocês dariam? De 1 a 5? Sim. 5. Nesse caso é 5. E expliquem por quê, né, gente? Eu não tenho como... Eu dou 5 porque... Sabe, outra coisa pra falar. Porque eu gostei. 5 é mais fácil. Não, a atuação, né, realmente... A atuação A atuação dele é um ponto-chave, porque realmente esse ator, ele supriu todas as expectativas, ele viveu aquilo lá, ele deve ter feito uma gênese completamente estruturada, né? Então por isso que a minha nota é 5. Ele me manteve conectada, sabe? Lá dentro. O filme me inseriu lá dentro do que estava acontecendo realmente. Não tem como não dar 5. A atuação dele é espetacular. Eu acho que eu dou 5, principalmente também pelo trabalho do diretor, que foi trazer toda essa vivência dele, toda essa angústia dele pro filme. Eu acho que foi um trabalho de artista mesmo, então por isso eu dou 5. Eu dou 5 porque é outra visão sobre o nazismo e acho muito válido toda a história contada. Eu dou 5 pela atuação do protagonista, 5 por causa do diretor, por causa do roteiro, que também me prendeu muito. Não, apesar das cenas serem duras de assistir, aquela incomodação me fez querer ficar. Então, 5. Lembrando que a escala, né, é de 1 a 5. Não pode esquecer, não é de 1 a 10. 5 mediano.
Pessoal, e vocês? Que nota vocês dariam para esse filme? Muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem também dar uma nota para esse filme, manda um e-mail pra gente, contato@cinedebate.com.br. Lembrando que nosso programa vai ao ar sábado às 9 horas pelo canal Urban TV, da operadora Olé TV, e também as reprises divididas em 3 blocos, terças, quintas e sábados no canal do YouTube da Quitoro. No próximo programa, vamos falar de filme brasileiro? Vamos falar de um filme que vai do encantamento ao horror. Filme Estômago, um filme maravilhoso que vai trabalhar com gastronomia e um pouco também da vida carcerária. Pessoal, a gente se vê então na próxima semana. Muito obrigado. Bahia